Fala, meu aluno, tudo beleza? Tranquilidade com você? Eu sou o professor Telmo, seja bem-vindo à nossa aula de número 3 de polígonos. E hoje eu vou falar com vocês de soma de ângulos internos de polígonos. Qualquer polígono. Vamos começar com um triângulo, vamos dizer por que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. E depois eu vou mostrar para vocês a soma de qualquer polígono, certo? Acompanhe até o final. Se essa é a primeira aula que você está chegando aqui, acompanhe pela playlist, tá? Então vem comigo então, vamos nessa, galera? Vamos lá então. Primeiramente, nós temos aqui o nosso triângulo ABC, ok? E aqui os ângulos internos desse triângulozinho aqui, né? A, B e C. Eu quero saber como provar que a soma de A, B e C é igual a 180. Você sabe provar isso? Então, esse é o objetivo aqui de começo. Para você provar, primeiramente, a gente vai fazer o prolongamento das linhas e vamos traçar uma paralela à base. O que é isso, professor? Olha só, vou prolongar essa linha, vou prolongar aqui e de outro lado, certo? Tanto no B e o C. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm o mesmo valor, né? Se eles são opostos pelo vértice, traçando uma paralela lá em cima e agora sim, ângulos opostos pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice. Aquela paralela lá em cima é paralela à base, certo? Bom, desse jeito aqui, se você manja de matemática, você já visualizou o que eu vou fazer, né? Esse ângulo C aqui, olha só, se as duas retas em cima são paralelas, esse ângulo C é igual a esse ângulo aqui, ó. E esse ângulo B é igual a esse ângulo daqui. Repare só, eu vou pegar esse ângulo C aqui e levar ele, ó, aqui para cima, e vou pegar o ângulo B e levar aqui para cima. E olha só que nós temos aqui, gente, ABC. Esse ângulo aqui é o ângulo raso. Você lembra do ângulo raso? Ângulo raso vale quanto, gente? 180. Logo, acabamos de provar para vocês aqui que a soma de os ângulos internos de qualquer triângulo vale 180. Porque eu fiz a soma de A, B e C, certo? E aqui eles dão o que, gente? Quando eu faço isso? Um ângulo raso. Bacana, né? Bom, isso é para a gente introduzir soma de polígonos, ok? Para você compreender o porquê depois os polígonos se montam, né? Com base nesse triângulo de 180. Vem comigo então? Vamos lá então, gente. Nós temos aqui um triângulo e a gente já sabe que a soma dele é 180, ok? Nós temos aqui um triângulo, ele tem 3 lados. Repare que eu vou deixar desse jeito aqui, ó, 180 é igual a 1 vezes 180, porque é 3 lados menos 2, ok? E aí, com base nesse triângulo, eu vou agora botar um quadrilátero aqui, que tem 4 lados. Se tem 4 lados, eu vou pegar 4 menos 2. Olha aqui embaixo, aqui, ó, 4 menos 2 dá 2. Esse 2 vai multiplicar 180, então eu tenho 360. Então, um quadrilátero sempre vai ter o quê? 360. Repare que aqui tem uma diagonal, gente. Ó, diagonal é um segmento de reta que se inicia em um vértice de um polígono. Aula passada eu falei sobre isso, né? E termina em outro. O vértice não pode ser consecutivo ao vértice inicial do mesmo polígono. Então, temos uma diagonal aqui dividindo ele em dois, o que, gente? Ó, 2 triângulos. Olha que interessante. 2 vezes 180 é igual a 360, não é? Que é 2 triângulos aqui. Viu por que eu expliquei a soma dos ângulos internos do triângulo? Com base num triângulo eu consigo provar e achar os outros polígonos. Vamos lá então. Então, gente, a soma aqui então foi 2 vezes 180, 360. Que vem o quê? É um quadrilátero, é 4 menos 2. Vamos ver então agora um pentágono. Pentágono tem 5 lados. 5 menos 2. Então, nós temos aqui 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180 dá 400 ou 540. Ok? Então, o pentágono, a soma dos ângulos internos é 540. Vamos ver agora a soma de um hexágono. Hexágono tem o quê? 6
lados. 6 lados, são 6 menos 2. 6 menos 2 dá 4. 4 vezes 180, nós temos 720. Então, sempre tem essa parte, gente. A gente tem que subtrair menos 2. Se a gente subtrair menos 2, a gente vai ter o 4. 4 vezes 180, 720. O que eles têm aqui de comum, gente? Repara o seguinte. Aqui nós temos um triângulo, aqui temos outro. Então, ele está multiplicado, 180 está multiplicado por 2. Porque temos dois triângulos. Por isso que é 4 menos 2. Aqui nós temos quantos triângulos, gente? No pentágono? 1, 2, 3. Como a gente tem 3 triângulos, olha só, eu vou multiplicar 180, que é um triângulo, vezes 3. Ok? Então nós temos 540. E o último aqui, ó, o hexágono. Temos 1, 2, 3, 4. Olha só, 4 triângulos. Por isso que eu subtraí, peguei o hexágono vale 6. 6 menos 2 vezes 180 dá 720. Então, professor, qual é a mãe aqui? Aí você vem e pergunta. A mãe, gente, é sempre subtrair 2 do número de lados e multiplicar por 180. Então, se o número de lado for 10, 10 menos 2 dá 8. Multiplica por 180 e assim por diante. Fechou? Entendido? Então, galera, a fórmula é essa daqui, ó. Então, pessoal, se um polígono convexo tem n lados, a soma das medidas dos seus ângulos internos é dada pela fórmula SI, que significa soma de ângulos internos, n menos 2 vezes 180. Fechou? Beleza, vamos fazer exemplos, exercícios aqui. A soma das medidas dos ângulos internos de um heptágono convexo. Quanto que vale? Hepta tem quantos lados, gente? Hepta tem 7, né? Você tem que lembrar os nomes, tá? Hepta 7, 7 lados. 7 menos 2 dá 5. Vezes 180, 900. Então o heptágono tem 900 graus. A soma dos ângulos internos. Então você vai botar grau também, tá? Porque você está falando de ângulo. Letra B. O número de lados de um polígono convexo no qual a soma dos ângulos internos é 1440 graus. Então, ele falou que aqui que a soma é 1440 e ele quer saber o número de lados. O processo que você vai fazer é a mesma coisa. Você vai substituir na fórmula 1440 graus. É igual a n menos 2 vezes 180. Como que resolve isso daqui? Gente, 180 está multiplicando. Se ele está multiplicando, eu posso passar para lá dividindo. Fazendo isso daqui, ó. 1440 dividido por 180. E deixo n menos 2 quietinho lá do outro lado. Certo? Posso fazer isso daqui. 0 corta com 0, 144 dividido por 18. Isso, gente, vai ser igual a 8. Então, 8 é igual a n menos 2. O menos 2 é negativo, passa para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, vai somar com 8. Então, n é igual a 10. Então, a soma o número de lados desse polígono é igual a 10. Beleza? Vamos ver outros aqui. Decágono. Tem que lembrar os nomes, gente. Não tem jeito. Decágono. Calcule a soma das medidas dos ângulos internos de um decágono. Decágono tem quantos lados, gente? 10. Deca. Foi o último que a gente fez ali. O decágono tem 10 lados. Então, vou pegar 10 menos 2 vezes 180. Então, 8 vezes 180 dá 1440. Foi o que a gente fez lá, né? O últimozinho. Dodecágono. Dodecágono, quantos lados tem? 10 mais 2. Lembra da aula lá, das aulas passadas que eu falei? Aula 2, falar dos nomes. 10 mais 2. Então temos 12. Dodecágono, gente, é 12 menos 2 vezes 180. 12 menos 2 vai dar 10. 10 vezes 180, 1800. Certo? Pentadecágono. Penta é o quê? 5. Decágono, 10. 5 mais 10. Então, temos 15. 15 menos 2, então. Vai ficar. 15 menos 2 dá 13. 13 vezes 180, 2.340 graus. Essa aí é a soma dos ângulos internos de um pentadecágono. Icosságono, lembra? Icosságono já pula para o 20, ok? 20 lados. 20 lados menos 2.
vai dar 18, 18 vezes 180, e aí a gente vai ter 3.240 graus. Fechou? Lembrou? Então, galera, é isso aí que você tem que saber para a soma de ângulos internos, beleza? Vou ficando por aqui. Próxima aula, a gente vai ver soma dos ângulos externos de um polígono. Isso aí vai ser importante porque com os ângulos internos a gente começa a descobrir os ângulos internos também, ok? Então, vou deduzir a fórmula dos ângulos externos e depois a gente vai praticar também exercícios. Então, aguarda aí nossa aula de número 4. Vou ficando por aqui, aquele abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!